Olá, eu sou Graciele Gatto, como você já sabe, sou CEO, fundadora da Academia Hair School International e também criadora da metodologia do nosso Blonde Extreme, que tem feito um sucesso tremendo desde o ano de 2012 até hoje. São 7 anos de sucesso consecutivo. Eu acredito que você deva ter assistido o vídeo número 1. Esse vídeo está super interessante, é um vídeo na qual a gente fala sobre fundo de clareamento, escurecimento. Eu digo uma coisa, se você não assistiu, pausa esse, vai para o primeiro vídeo e depois volta para esse, porque é um complemento fundamental. Sem a compreensão do fundo de clareamento e escurecimento, as dúvidas elas vão continuar existindo, porque grande parte da pesquisa, do envolvimento que eu tive em cursos, treinamentos internacionais e mais de 20 anos de pesquisas, testes científicos, eles vêm justamente daquele primeiro ponto, que é o fundo de clareamento e escurecimento. Bom, hoje a gente tem um assunto diferente, é um outro assunto que causa, não polêmica, mas que causa muita confusão no sentido de resultados. Algumas pessoas usam aquela primeira tabela que você já viu para poder identificar qual coloração usar depois que faz o processo de descoloração. Aí ela fica pensando, bom, então se eu for pegar uma tabela que comece com o número 7, o 7 tem laranja, e eu aplicar nesse cabelo para fazer um blackout, uma devolução de fundo, um esfumado, tem laranja nesse cabelo, tem vermelho, eu não vou ter problema de esverdear um cabelo. Então hoje nosso assunto vai ser sobre isso. Fica aí que eu tenho muita novidade para te contar a respeito dos loiros e desse segundo assunto tremendo. No vídeo anterior, nós falamos que para você conseguir um loiro perfeito, você precisa alcançar o fundo de clareamento até um 9, ou seja, amarelo. Que sem esse fundo, qualquer cor que a gente aplique, maqueie, vai ter um efeito make-up color, ou seja, uma maquiagem temporária que vai desmascarar se o seu loiro realmente é verdadeiro, se o seu loiro ele tem um fundo perfeito, ou se é aquele loiro que daqui 1, 2 semanas vão gerar alguns tipos de ruídos e prejuízos dentro do seu salão. Poxa, eu fiz um cabelo com você e daqui 2 semanas a pessoa volta e diz o cabelo ficou laranja, ficou dourado, ficou amarelo. Tudo isso é um resultado daquele fundo inadequado. Agora, antes de nós darmos continuidade, eu gostaria que você visse e ouvisse algumas das pessoas que já passaram por esse treinamento. Espera que daqui a pouquinho eu vou falar bastante sobre esse fundo industrial que é bombástico. Resolvi fazer esse curso por conta de poder aperfeiçoar, aprimorar minhas técnicas. Olha, a Graciele Gatto, ela tem uma metodologia muito bacana, gostei muito da forma dela explicar, dela falar, e isso trouxe mais segurança, trouxe mais convicção também de como trabalhar com as cores, de como trabalhar com uma matização. As técnicas que ela passou também são técnicas super usuais, bem interessantes, diferentes do que eu já tinha visto. Muito satisfeito, muito feliz, com mais segurança para trabalhar e com mais empenho. Tem uma técnica muito boa, prática de ensinar, muito fácil. Fala a nossa língua, a gente consegue pegar com muita facilidade. Isso que eu acho mais importante, né? Porque às vezes a gente vai fazer um curso e eles explicam muito na teoria e aí a gente sai com muita dúvida lá. Aqui eles ensinam tudo. Eu tô achando maravilhoso, muita técnica nova, diferente. Tenho certeza que as minhas clientes vão amar. A Graciele Gatto gostei muito da maneira como ela ensina, porque ela é muito simples, consegue explicar tudo, ser muito explícita e isso é importante, porque às vezes podíamos perder um bocadinho, mas não, ela explica muito bem. Não, gostei muito de conhecê-la, gostei muito da maneira como ela trabalha e foi muito bom porque ensinou mesmo bastante. Pensei que poderia só ir com uma pequena coisa básica, mas não, gostei imenso porque aprendi mesmo algumas técnicas que não sabia. É lindo, né? É muito gostoso a gente perceber que existe uma transformação, uma mudança na carreira, quando de fato a gente compreende como chegar num resultado perfeito, como é que a gente consegue alcançar loiros, seja ele o reflexo que for, quente, frio, neutro. E o mais importante disso tudo são os resultados que nós obtivemos, que nós temos dos nossos clientes, porque quando nós fazemos um cabelo lindo, é incrível. Qualquer lugar que a sua cliente passe é uma vitrine para o seu trabalho. E praticamente essa moda antiga do boca a boca é o que
tem gerado grandes comentários e feito muitos profissionais crescerem nos seus bairros, nas suas cidades e até mesmo dentro do Brasil. O assunto que a gente vai falar, ele é um assunto, como eu disse, não é polêmico, mas é um assunto que gera um pouco de confusão. Vou inserir para você agora uma tabelinha que ela vai de 1 a 10. Nessa tabela de 1 a 10, a gente vai entender qual é o fundo. É uma tabela lúdica, ou seja, não é uma tabela verdadeira quimicamente falando, mas é uma tabela que te traz uma ideia do quanto nós podemos encontrar num tubo de coloração a quantidade de um pigmento que é bastante importante no processo de neutralização, no processo de blackout, e ao mesmo tempo ele é inconveniente quando a gente quer fazer um processo de escurecimento e o cabelo não tem nenhum tipo de pigmento, que é o pigmento azul. Então, de 1 a 10, vocês podem analisar de uma maneira bastante simples, bem objetiva, muito didática, como eu disse, uma tabela lúdica, para que você consiga entender que todas as cores, elas possuem um percentual, uma quantidade de base de cor azul. E esse azul, muitas vezes, ele vai interferir no resultado da cor que você espera. Ou ele vai te trazer benefícios também. Quem aqui já fez um esfumado, um escalonado, ou fez uma transição de cor com uma base com 4, com 5, com 6, até mesmo com 7, e não matizou o comprimento e o comprimento ficou lindo, perfeito, neutro, bem branquinho? Você fala, uau, eu não matizei esse cabelo. Como é que eu consegui chegar nesse resultado? Bom, a resposta é simples, mas nem tanto. A resposta é a responsabilidade daquele tom. Quem é responsável por aquele tom branco e neutro daquele loiro que não foi matizado? O responsável por esse efeito é o azul que se encontra nas bases. Então, toda a coloração base, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, todas as colorações base, elas possuem uma quantidade de azul. E essa quantidade é o suficiente para neutralizar qualquer resíduo que houver de amarelo. Então esse efeito é perfeito para que oticamente a gente consiga identificar um cabelo como mais neutro, mais perfeito, e principalmente quando a gente sabe fazer a transição de cor, ou seja, quando a gente tem um fundo escuro, passa por um processo de clareamento através de técnicas eriçadas e vem por um super clareamento de pontas. E principalmente nessa fase de transição de cor, as bases elas são perfeitas. Então, para explicar de uma maneira bem simples, mas muito objetiva, a gente vai fazer façam comigo, pega um papel, uma caneta, porque a memorização ela vem a partir do momento que você treina, que você escreve, ouve, vê e, é claro, e pratica também. Então vamos fazer uma escala de 1 a 10. Nessa escala de 1 a 10, eu gostaria que você fizesse uma inversão. Você no 1 colocasse 100%, no 2, 90%. É como se fosse assim, de 1 a 10 e depois 100% a 10. Ou seja, no final a gente vai ter 10 e o 10 juntos novamente, só para poder entender como é simples, como é fácil. Quando esquecer é fácil, eu uso até os dedinhos das mãos, da direita e da esquerda, para chegar nesse resultado. Então nós sabemos que o 1 tem 100% de azul. O 2, 90%. O 3, quanto? Se saiu de 90? 80%. O 4, 70%. Olha aí, vamos entrar naquele grupo, o grupo que é o Coringa. Ele é o Coringa, mas ele se torna vilão, ele é uma cor que é muito usado para o processo de blackout, ou seja, apagar raiz. E ainda assim, muitas pessoas não conseguem identificar o porquê. Olha só, mais uma vez, aqui a gente tem 100, 90, 80, 70. Então, quando eu falo do número 4, eu estou falando de 70% de azul. No 5, 60% de azul. Então, o 5, para muitos, dentro da tabela de fundo de clareamento e escurecimento, o 5 é vermelho. Mas o 5 não é vermelho. O 5, quando a gente usa aquela tabela, para identificar qual é o fundo perfeito para se alcançar a cor desejada. Por exemplo, no caso a primeira aula nossa, a gente fala que se eu quero uma cor que comece com 5, pode ser 5.1, 5.3, 5.7, 5.4, 566, 520, 5, qualquer coisa. Começou com o número 5, eu tenho que clarear ou escurecer o cabelo até chegar no fundo vermelho. Essa tabela serve para esse intuito, para abertura de tom e escurecimento. Quanto eu devo descolorir, o quanto eu devo repigmentar. Essa tabela é diferente. Essa tabela identifica a quantidade de azul que nós temos dentro do tubo de coloração, que muitas vezes pode ser nosso amigo ou inimigo durante um processo de devolução de fundo. Então, quando a gente observa aqui o número 5, que é uma das cores bases que a gente mais usa, nós temos aqui 60% de azul. E aqui no 6, olha,
Aí, para vocês terem uma ideia de como a coisa parece ser simples, mas ela vai se tornando muito clara quando a gente estuda dessa maneira lúdica para compreender o pigmento residual do tubo. Então aqui no 6, nós temos 50% de azul, por isso que muitas pessoas, quando têm o cabelo claro e escurecem o cabelo com a cor 5, ela tem 50% de azul. Então azul com amarelo dá o quê? Verde, exatamente isso. Quando você aplica a cor 5, ela tem 50% de azul. Azul com amarelo vai gerar verde. Quem aqui, eu acredito que você ou eu já fiz isso. Olha, eu já deixei gente verde, já deixei pessoas, o começo, meu filho, a gente aproveita, como eu falei, eu fiz do meu salão um laboratório. Assim, é incrível como isso te ajuda muito, porque assim, errar não é problema. O maior problema nosso é quando a gente não admite os nossos erros e quando a gente não sabe corrigir. Então, ficou verde, mas se você souber tirar aquele verde, corrigir sem que a cliente perceba, sem que haja aquele tipo de sensação, uau, de erro, até mesmo o cliente sair insatisfeito, e se não houver isso, tá tudo ok. Então, para entender, peguei um cabelo aqui no 10 ou 12, apliquei o 5, tem 50% de azul, azul com amarelo gerou verde, e isso é processo de mechas invertidas, é onde acontece grande parte dos erros. No 5, no 6 e no 7. 50, 40, 30, 20 e 10. Então é fácil decorar. 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20 e 10. Pronto, nós temos uma escala de 100% a 10% de azul. Ai, Graciele, e agora e o vermelho e amarelo? Bom, eu não preciso me preocupar com esses outros tons, porque eles acabam não interferindo nos resultados das cores que eu pretendo alcançar, principalmente para um caso de blackout, devolução de fundo, e principalmente a matização que é gerada através da água residual da devolução de fundo. Porque aquela água residual, aquela aguinha que solta no final, ela já ajuda no processo de neutralização. Então, quem é a pessoa que me interessa? Qual é a cor que me interessa nesse caso? Quem é, vamos dizer assim, não é vilão não, viu? Ele é amigo nosso. Quem é muito nosso amigo? Qual dos pigmentos você acha que é mais nosso amigo nesse caso dos loiros? O azul, vermelho ou o amarelo? Com certeza o azul, né, gente? O azul é perfeito. Então, é só você lembrar, muitos anos atrás, as nossas mães, até mesmo a gente, nós usávamos anil. Anil era uma pedrinha azul que se usava junto com as roupas para o processo de neutralização das peças que ficavam amareladas, os brancos que quando ficavam amarelos ou levemente alaranjados, nossa mãe usava uma pedrinha de anil dentro da máquina de lavar, ou até mesmo deixava de molho essas peças para ocorrer esse processo de neutralização. Então o azul, ele é excelente no processo de neutralização de fundos indesejados, principalmente nos tons quentes, ou seja, laranja, amarelo e vermelho. Então nesses tons que a gente mais busca hoje, que são os tons mais neutros, como um pérola, um bege, até mesmo um irisado, o ideal é que a gente consiga tirar o máximo do tom quente e deixe realmente ou ele mais para o neutro ou ele mais para o frio. Bom, espero que você tenha conseguido absorver essa informação. Para isso, eu preciso que você comente, compartilhe, fale aqui comigo, escreva aqui nos comentários o que você espera, o que você quer, qual é a sua maior dúvida, que a gente vai ter uma aula específica só de perguntas e respostas. E como você sabe, essa aula é VIP, é só para aqueles que se inscreveram, só aqueles que realmente participaram da nossa lista. Então, contribua para que a gente continue colocando as informações que são as mais interessantes para o seu dia a dia. Ok? Te vejo no próximo vídeo com mais detalhes, mas vai lá na nossa página, no nosso Facebook, Graciele Gatto Hairstylist, e também no Instagram, Graciele_Gatto, que tem muito conteúdo para você devorar. E vou estar na próxima aula com muita sede de conhecimento. Fique ligado no nosso próximo vídeo, que vai ser um tema fenomenal, vai ser um tema que com certeza vai fazer junção de tudo que a gente falou até agora, do fundo de clareamento ao fundo industrial, mas você não pode perder, vai ser a diferença sobre os fundos, resultados, enfim, vai ser fantástico, eu espero por você.